Boa noite. Eu me chamo Mister, que não é meu nome verdadeiro, pois quero preservar minha identidade. Tenho 54 anos e fui católico até meus 37, e já sou evangélico há 17 anos. E já fiz muito evangelismo com pessoas de ruas, rodoviárias e dentro das matas na Asa Norte em Brasília. E só fui morar em Goiás depois que casei em 2011. Sobre o lobisomem, isto aconteceu no ano passado, em 2021, bem no mês de abril, entre os dias 11 e 12, no início da lua nova. Esta foi a data do acontecimento em cima do meu telhado, mas tudo começou pouco antes dessa data. Eu moro em Águas Lindas, que fica em Goiás, no bairro chamado Jardim Paraíso. Na entrada do nosso bairro, existe a garagem da UTB, uma empresa de ônibus. Minha casa também fica perto do Hospital Bom Jesus, onde foi trazido o corpo do Lázaro, aquele bandido que paralisou os policiais de Brasília e de Goiás. Aqui no Centro-Oeste, o céu é azul de abril até o final de outubro, sem nuvem alguma, com dia quente e seco, e a noite é bem fria. Eu tenho um cachorro que se chama Hot Dog. Ele é um vira-lata e é o xodó da família. Pois bem, no ano de 2021, comecei a colocar o cachorro para dentro de casa todos os dias por conta do frio. Sempre antes da meia-noite, eu acendo a luz que fica perto do portão da rua e coloco o hot dog para dentro. Essa luz ilumina toda a frente da casa, mas não os fundos, que é bem mais comprido e mais escuro que a frente. Ainda não coloquei luz lá, mas sempre olho para os telhados e para os fundos quando vou pegar o cachorro. Bem, na Bíblia fala que temos que orar e vigiar, e levo essas duas palavras muito a sério. Minha esposa estava fazendo cestas para o Dia das Mães, na época do ocorrido, e foi numa noite dessa que eu peguei o cachorro já quase 2 da manhã para colocar para dentro de casa. E não demorou nem 5 minutos que eu tinha entrado que teve uma pancada forte e seca na porta de casa. Meu filho de 9 e minha filha de 11 anos e a minha esposa ficaram todos paralisados e assustados. Até eu fiquei também. Não abri nenhuma janela, nem a da sala, nem a da cozinha, que são de frente para a rua. Fiquei com medo que fosse ladrão e que ele colocasse uma arma na minha cabeça e pedisse para minha esposa abrir a porta. Porém, só foi uma batida e depois não teve mais nada. Mas depois desse dia, sempre saía para pegar o cachorro até meia-noite. Mas agora, com a chave de fenda grossa de 40 centímetros na mão, e por achar que fosse ladrão, resolvi deixar para lá, até que Deus me enviou um sinal. Por gostar muito de YouTube, sempre pesquisei vídeos de tecnologia, e Deus acabou me mostrando 3 reportagens falando sobre lobisomem. E a que me chamou mais atenção primeiro foi o lobisomem de Ceilândia, em Brasília, feita pelo TV SBT, que o bicho apareceu em outubro de 2020. E a segunda foi o de Realeza, em Curitiba, onde um casal viu uma criatura que apareceu em 2021, feito pela TV local. E a terceira foi de um ônibus escolar em Pernambuco, que foi em outubro de 2019, também feita pelo SBT. E essas reportagens foram o suficiente para encaixar a pancada da porta com a fera. Fiquei com muita raiva quando pensei nisso. Desculpem a expressão, mas foi o suficiente para divulgar. Porém, não acabou por aí. Entre os dias 11 e 12 de abril, aconteceu uma coisa muito surreal. Nesse dia, meu vizinho de frente fez o aniversário do seu filho de 15 anos e fomos convidados por sermos amigos deles há anos. E a festa começou ao meio-dia. Foi justamente essa hora em que fui com a família. Fiquei umas horinhas lá e logo depois fui para minha casa, que é de frente para dele. E pelo que fiquei sabendo,
Foi somente às 22 horas que a festa tinha terminado, e quem ficou lá na casa dele foram 4 amigos do aniversariante de 15 anos, todos da mesma idade dele, e eles iriam dormir na casa. Além do mais, um amigo do trabalho do pai dele ficou lá até às 3 da manhã. Bem, vamos ao acontecimento. Depois de quase um mês e meio, quando eu estava indo ao centro da cidade, o aniversariante me deu uma carona com sua madrasta, que foi no período da tarde, e no trajeto eu perguntei se ele tinha visto as reportagens de Realeza, Curitiba, onde o casal via um lobisomem. Ele entrou no YouTube no celular dele e começou a ver a reportagem, e foi aí que ele falou: no dia do meu aniversário, aparecia um bicho desse em cima do teu telhado. Eu e a madrasta dele ficamos pasmos dentro do carro, porque ele não havia falado nada com ninguém, nem com os pais e nem comigo, sobre esse acontecido. Foi então que pensei, eu passei esse tempo todo à disposição de ser atacado por um lobisomem, nesse intervalo de um mês e meio, e foi aí que a madrasta dele perguntou como isso tinha acontecido, e ele então falou: era entre meia-noite e 1h30 da manhã, quando estávamos eu e meus amigos brincando de ficar parados sem se mexer dentro do carro do meu pai, que estava dentro da garagem, que já estava fechada, quando 2 dos meus amigos viram um bicho e falaram: o que é aquilo? Eu então olhei e vi um bicho grande, peludo, com a cara de cachorro e que andava de 4 e que estava em cima do teu telhado. Nessa hora, a madrasta dele perguntou por que não falaram disso no dia em que aconteceu, e ele falou que tinham esquecido. E ele continuou falando que na mesma madrugada, em um horário mais tarde, ele escutou pisadas fortes e estranhas na rua, tanto que o pai dele e o amigo do trabalho dele ficaram assustados e pegaram um facão e saíram da rua para ver o que era, mas que não viram nada. Bem, este acontecimento foi na época em que meu pé de boldo grande estava todo amassado, e uma árvore que ficava nos fundos de casa, perto da janela do quarto das crianças, estava com um galho grosso quebrado. E na noite em que isso tudo aconteceu, lá em casa estava muito barulho. As crianças ainda estavam acordadas e minha mulher fazia a cesta para o Dia das Mães. E eu no quarto na TV não ouvi nada e nem sentimos cheiro de podridão, pois dizem que lobisomem fede. Uns meses depois, isso já em outubro de 2021, conversei com um dos jovens que viram a criatura. E ele falou que o bicho não desceu para os fundos de minha casa, e sim que foi para o lado dela, como se fosse para descer para dentro do meu terreno ou pular para o telhado do vizinho, onde era bem mais escuro. Foi então que cheguei à conclusão que ele subiu pelos fundos de minha casa e caiu em cima do meu pé de boldo, e novamente subindo na árvore e pela grade da janela da minha casa. Bom, por ser evangélico, o diabo pensou que eu ia ficar calado, só que o tiro saiu pela culatra. Eu botei a boca no mundo e todas as pessoas que eu conhecia do meu bairro e do meu trabalho ficaram sabendo desse ocorrido. Falei e mostrei as 3 reportagens citadas anteriormente e fui zoado por muitos, mas também muitos me falaram de casos que aconteceram nas suas cidades e de parentes que viram um lobisomem. E o áudio do adolescente que viu o bicho em cima do meu telhado irei botar agora para vocês escutarem. Ô, mano, o bicho era assim, parecia uma pessoa mesmo, tá ligado? Ele era grande, era um adulto, ele era grande, aí nós só viu o vulto assim, o cara andando assim, tá ligado? Ele tava tipo, parecendo um cachorrinho, pô, tava de 4 assim, pô, aí tava andando lá, pô, aí do nada ele sumia, do nada ele aparecia, entendeu? Por quê? Por que aconteceu? Também mostrei esse áudio para o dono de uma drogaria e tinha um senhor na fila pegando medicamentos que ouviu o áudio
e depois foi lá falar com eles. E ele contou que no assentamento novo, no Jardim Gá, estava acontecendo a mesma coisa de Águas Lindas. Tinha um bicho uivando lá no meio do mato, perto do assentamento novo, e o povo logo ficou muito assustado com isso. Pois bem, como eu falei para vocês, eu comecei a perguntar para muitas pessoas se os avós ou pais delas já tinham falado sobre o lobisomem com elas. E em seguida falei que apareceu um em Águas Lindas, em abril de 2021, e pedi para entrarem no YouTube e ver as reportagens pelo celular. E ouvi diversos relatos das pessoas, um mais assustador que o outro. Bem, o diabo mandou o demônio ir na minha casa para matar eu, minha esposa e os meus filhos, pois se ele quisesse comer galinhas, teria comido as do vizinho, pois lá estava cheio. O que ele queria mesmo era a minha família.